história, uma linda história. Era uma vez um menino chamado Tikva. Morava com seus pais e o seu avô. Todos os dias, quando o sol já não era tão forte, Tikva e seu avô faziam longas caminhadas ao longo do rio e até pelos campos, aventurando-se também nas matas da região onde ele morava. Tikva gostava dessas caminhadas com o seu avô, pois os seus pais estavam sempre muito ocupados e não tinham muito tempo para ficar com ele. Ao contrário, o seu avô já tinha o dia inteiro para ficar com o seu neto. Foi caminhando com o avô que Tikva conheceu muitos segredos e mistérios da vida. É que os avós, com a experiência que têm, adquirem sabedoria da vida e desejam passar para os seus netos. Um desses segredos referia-se ao rio, ao longo do qual caminhavam frequentemente. Era um rio extremamente perigoso. Ninguém conseguia atravessá-lo, apesar de muitos esforços. Todos os que tentaram, nele perderam sua vida e os seus barcos despedaçaram contra umas pedras que tinham lá na correnteza no meio do rio. Do outro lado desse rio havia uma floresta e dentro dela uma árvore capaz de curar qualquer tipo de doença. Isso mesmo, qualquer tipo de doença. Os antigos moradores do lugar a chamavam de a Árvore da Vida. Num dia em que caminhavam à beira do rio, o avô de Tikva contou-lhe que conhecia o segredo para atravessar o rio e não era tão perigoso assim como os outros haviam imaginado. Revelou-lhe também a frase mágica que faria aparecer a Árvore da Vida quando alguém quisesse passar para outra margem do rio. O menino Tikva decorou e guardou a frase na sua memória. Alguns dias depois, o rei daquele lugar chamou todos os seus súditos. Quando a trombeta tocava, era porque algo muito importante o rei tinha que declarar para aquele povo. E ele continuou o seguinte: o rei fez um decreto, e o decreto era: todos os idosos, por serem improdutivos, deveriam desaparecer daquele reino. E isso em uma semana. Todos os idosos tinham que ir embora daquele reino. Quem desobedecesse à ordem seria morto. E foi assim que os velhinhos começaram a desaparecer. Os que tinham recursos mudaram-se para outro lugar, longe do malvado rei. Outros morreram de tristeza e abandonados. Outros ainda foram mortos pelo decreto impiedoso do rei. Não ficou sequer nenhum velhinho naquela região. Tikva não queria se separar do seu querido amigo e avô. Com a ajuda de seus pais, escondeu o bom velhinho no alto de uma montanha, numa casinha bem humildezinha. Todos pensavam que o velho tinha ido para um lugar bem longe. Passado algum tempo, um vento forte e impetuoso, um vento mau. Não vindo o vento? Pois bem, esse vento forte e mau trouxe uma grave e terrível doença àquela região. Nenhum médico conseguiu descobrir a causa da doença e nem sequer um remédio conseguiram encontrar para curar as pessoas. Muita gente morreu. O próprio rei, com todo o seu poder, não escapou desse mal. Morreu em poucos dias, cheio de desespero e tristeza por ver partir antes dele a sua amada esposa e os seus queridos e adorados filhos. Tikva lembrou então do seu avô. Ele conhecia o segredo para atravessar o rio e ter acesso à Árvore da Vida. Quem sabe o avô pudesse salvar toda aquela população.
pensou nisso. Foi mais que depressa à montanha, contou ao avô o que estava acontecendo e o avô desceu a montanha com as pouquinhas forças que ele tinha e foi correndo, com a ajuda do seu neto. O velho, compadecido de sua gente e também porque amava Tikva, o seu neto, abandonou seu esconderijo na montanha e, quando lhe permitiram suas forças, correu com seu neto à beira do grande e perigoso rio. Parou em certo lugar e disse: "É aqui que se deve atravessar. Vamos, venha comigo, meu neto." "Mas é perigoso demais, vovô. Nós vamos acabar morrendo nesse rio." "Não tenha medo, meu neto. Eu vou à frente e você vem atrás." Os dois entraram na água. O velho sabia que naquele lugar havia grandes e invisíveis pedras atravessando todo o rio. Quem pisasse nelas mal molhava os pés e podia atravessá-lo como se estivesse caminhando em um campo aberto. Em poucos minutos, os dois estavam do outro lado da margem. Então Tikva lembrou-se da frase mágica e gritou a plenos pulmões: "Revive, Chiediavive." Vamos repetir? "Revive, Chiediavive." E quando ele falou, imediatamente a floresta começou a ser agitada e um vento muito forte, as árvores balançavam para lá e para cá, até que apareceu diante dele uma árvore majestosa, coberta de folhas que reluziam ao sol. Linda árvore, frondosa, belíssima. Ele logo exclamou: "É a árvore da vida!" E assim, o avô dele falou: "Vamos colher folhas o máximo que pudermos." Disse o avô: "Pois é com elas que o nosso povo será salvo da doença mortal." Os dois colheram grande quantidade de folhas e voltaram imediatamente para a cidade. Convocaram todas as pessoas para fazerem chás com as folhas da árvore da vida. Todos os que estavam doentes beberam desse chá, recuperaram a saúde e a vida voltou. Voltou a alegria, voltou a festa. Vendo o que acontecera, o novo rei aboliu o decreto de expulsão dos idosos, de modo que todos os velhinhos puderam voltar para suas famílias, para os seus amigos e parentes. Tikva voltou a caminhar todos os dias com o seu avô, aprendendo dele muitos segredos para uma vida feliz. E todos naquela região descobriram que a salvação, muitas vezes, pode estar nas pessoas que nós julgamos inúteis e até improdutivas. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra. A história de hoje, crianças, eu contei e ela é de José Bortolini. Esse é o autor do livro. E o livro é O Menino, Seu Avô e a Árvore da Vida. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom, vou ficar por aqui e espero, assim, de vocês algumas respostas. Mandem as respostas que eu quero saber se vocês gostaram da história, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!